Vamos estudar agora nesse tópico os fatores de formação do solo e processos pedogenéticos. Existe uma variabilidade nos tipos de solo. Essa variação é decorrente da interação dos seus fatores de formação, que são 5. Material de origem, relevo, clima, organismos e o tempo. O material de origem poderá formar solos orgânicos a partir do material orgânico, normalmente em condições de má drenagem, e os solos minerais a partir de material mineral, no caso das rochas. A influência do material de origem no solo está relacionada ao grau de consolidação, a granulometria e a composição deste material. O relevo influencia na redistribuição de água e radiação solar. Como exemplo, podemos citar que os solos de áreas declivosas são mais rasos do que os solos de áreas de planície. Isso se deve porque em áreas declivosas tem maior taxa de erosão, ou seja, perda de material, enquanto as áreas de planícies recebem o material erodido. O clima está ligado à formação dos solos ao influenciar na temperatura e umidade. Por exemplo, regiões com maior umidade e temperatura tendem a formar solos mais profundos devido à ação da água e temperatura no intemperismo do material de origem, além de indiretamente promover maior atividade de micro-organismos. Os organismos influenciam a formação do solo através de atuação de líquens, fungos e bactérias na rocha nua. Estes organismos, chamados de autolitróficos, se instalam na rocha para extrair nutrientes. Com isso, formam uma camada de material alterado, possibilitando o aparecimento de gramíneas no local, que iniciarão um acúmulo de matéria orgânica, e com isso passará a existir condições para que outras espécies também se instalem. Por último, temos o tempo, que condicionará a ação dos demais fatores. O grau de desenvolvimento do solo está ligado ao tempo que os fatores de formação atuam sobre ele. Assim, podemos ter solos jovens, pouco desenvolvidos, e solos velhos, mais desenvolvidos. Vamos abordar agora os processos gerais de formação do solo. Esses processos, chamados de processos pedogenéticos, indicam a direção e a intensidade de transformações do solo e são influenciados pelos fatores de formação. Os processos pedogenéticos podem ocorrer em todo o solo, em maior ou menor grau de intensidade, e são eles: adição, que é o aporte de material do exterior do perfil ou horizonte do solo, ou seja, material depositado no solo, como sedimentos, matéria orgânica, adubos, etc. Temos remoção ou perda, que é o contrário da adição, ou seja, é a remoção de material para fora do perfil do solo. Pode ser natural, como a erosão e lixiviação, ou acelerada por ação antrópica, como uma colheita, a queima, etc. A transformação acontece quando o material presente no perfil ou horizonte do solo muda sua natureza química ou mineralógica. Exemplo, a transformação de material orgânico em matéria orgânica. E por último, temos a translocação, que é quando o material passa de um horizonte para o outro sem abandonar o perfil do solo, como por exemplo os movimentos verticais de íons, tanto para baixo quanto para cima do perfil. Agora vamos falar sobre a importância do solo e a sua constituição. O que é o solo, afinal? O solo é um meio poroso, com estrutura e biologicamente ativo, que se desenvolveu e ainda continua se desenvolvendo na crosta terrestre. É componente fundamental dos ecossistemas terrestres, afetando o balanço de energia, o ciclo da água, a ciclagem de nutrientes e a produtividade dos ecossistemas. Os solos são corpos naturais que ocupam porções na superfície terrestre, suportando as plantas e as edificações humanas. Além da importância na produção de alimento, ele também tem importância ecológica e ambiental. É composto por componentes sólidos, que representam aproximadamente 50% do seu volume total, com os outros 50% sendo espaços porosos entre os componentes sólidos. Com relação aos componentes sólidos, 45% são materiais de origem mineral e 5% de matéria orgânica. Já os espaços porosos são constituídos de água e gases, sendo que a porcentagem entre esses dois depende da umidade do solo. Portanto, o solo é um sistema trifásico, pois contém as fases sólidas, líquidas e gasosas. A fase líquida é chamada de solução do solo, constituída de água e nutrientes nela dissolvidos. A fase gasosa contém ar de origem atmosférica ou da atividade dos micro-organismos. Por último, vamos falar do perfil do solo. Quando olhamos um perfil de um solo, vemos que ele é dividido em horizontes. Esses horizontes são camadas mais ou menos paralelas à superfície, que se diferenciam pela cor,
pela estrutura ou pela textura, etc. Nós nomeamos esses horizontes do solo por meio do sistema ABC. Porém, os solos podem apresentar outros horizontes além do ABC. Há uma grande variabilidade nos tipos de solos e nem sempre eles vão apresentar os mesmos horizontes. Por exemplo, os solos jovens apresentarão apenas o horizonte A e logo abaixo a camada R, que é a rocha consolidada. Outros solos, como os mais velhos, que são altamente intemperizados, são muito profundos, de difícil diferenciação dos horizontes. Com isso, nós encerramos nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postarem as suas dúvidas. Lembre-se também de fazerem a leitura do caderno didático, onde o assunto visto aqui está mais completo. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Obrigado.